Seguinte, seja bem-vindo aqui no meu canal. Eu vou falar de uma experiência que eu tive há quase 2 anos atrás, mas que é um ensinamento e aprendizado para o nosso país em quesito de incentivo à leitura. Mas antes, vai curtindo esse vídeo, espalhando para quem você mais ama. Como você pode ver, se você passar aí no meu canal, você que chegou agora, você passar para 2023, eu fiz alguns vídeos da Espanha. Eu morei 2 meses lá. E assim, foi uma experiência sem igual, surreal, uma coisa absurda, uma coisa louca. E assim, vou dizer pra vocês, lá eles valorizam demais a cultura, arte, literatura, música. Por isso que os caras são muito bem culturais, de uma maneira muito positiva dessa palavra. E assim, na cidade que eu morei, que era sul da Catalunha, na verdade era uma cidade pequena e uma outra maior, Roquetes e Tortosa. Eu morei em Roquetes lá 2 meses na casa da minha tia, que foi uma experiência sem igual, absurda. E assim, toda vez eu ia para a biblioteca de Roquetes. Aí eu ia para lá e tudo, muitas vezes ajudava em algumas coisas, mas na maioria das vezes eu sempre estava lendo na biblioteca, estudando no meu curso lá de catalão, que tinha um professor assim que acho que foi uma das pessoas mais geniais que eu conheci na vida, um negócio assim bizarro, louco. E eu vou dizer uma coisa para vocês, era difícil ver num horário, um período na biblioteca que não tivesse uma pessoa sequer. Pois é, de manhã, por exemplo, eu ia alguém brincando de MotoGP aqui na rua, pois é. Mas de vez em quando, o que é que acontece? Eu, no caso, eu ia no horário da manhã, geralmente 8, 9 da manhã, para a biblioteca. E tipo, já tinha pelo menos umas 5, 6 pessoas lá estudando. Alguns jovens, outros mais velhos, mas ali, nos livros, às vezes mexendo no computador, mas sempre de olho nos livros. E era um negócio super interessante, super bacana. E aí eu passei por uma situação, nesse quesito de biblioteca, na Espanha, que assim, eu estava atrás do Totem e Tabu, do Freud. E foi logo quando eu cheguei lá. Aí o que acontece? Como eu consegui fazer tanto a minha carteirinha para ser utilizada na biblioteca, quanto o meu cartão de saúde, aí o que aconteceu? Eu tinha direito a alugar um livro. E aí eu estava esperando Totem e Tabu, assim que eu tirei a minha carteira nos primeiros dias lá. Aí eu lembro que um dos colegas lá na biblioteca disse assim, ó, tem ele, mas na biblioteca de Tortosa, na maior que tem. Aí eu fui a pé pra lá, fui assim, tipo, eu acho que eu andei uns 6 quilômetros, mas eu fui. E cara, quando eu cheguei lá, uma baita biblioteca, um negócio assim gigante, tinha muita gente, mas na parte lá de concentração dessas pessoas, de leitura e estudo, era um silêncio assim abissal, um negócio assim louco, bizarro. E tipo, você via obras de arte lá, você via aquele ambiente com aquele design ali acolhedor, um negócio assim louco, muito interessante. E a maioria dessas pessoas aí eram jovens, assim, tipo 16, 17, 18, 20, 21, 22, um negócio assim louco, cara, um negócio assim bizarro, que assim é um exemplo para nós aqui do Brasil. E aqui um outro bônus dessa questão, eu lembro que eu cheguei assim umas 2 a 3 vezes, se não me recordo. Aí um sebo que tem, se eu não me engano, ainda em Tortosa, que lá tinha uma colega, a Júlia, que eu sempre ia lá, né? E olhava alguns títulos. Eu cheguei a comprar, se eu não me engano, 2 títulos lá, se eu não me engano, ou foi um ou foi 2, eu não me recordo agora. Acho que foi um, não, foi um título, porque o outro eu comprei numa banca lá perto. E um livro muito acessível, um livro de lançamento, que foi o Deus Salve el Pep, que é sobre um pouco da história do Pep Guardiola, uma trilogia do Martin Peranal, que ele fez, né? Eu li o livro Guardiola Confidencial, tem outro do Guardiola de uma capa azul, que é do período que ele estava no Bayern de Munique, e esse outro no período todo aí do Manchester City, que é um livro grosseiro, eu comprei lá no lançamento, muito de boa, muito massa. Enfim, aí o que acontece? Nessa, eu sempre ia lá, dava uma olhada nos livros, uma coisa, outra. Aí acabei comprando o Lobo de Wall Street em inglês, tipo, coisa de mais ou menos em torno de 8 a 10 euros, super acessível. A pessoa lá, que era a Júlia,
super gente boa, sempre me orientando. Às vezes até tinha livros de lançamento lá, como tinha um livro falando sobre sexualidade, e eu achei muito legal. Quase peguei, realmente eu não peguei porque eu estava precisando do dinheiro naquele momento e realmente eu não pude pegar, mas até eu me arrependi por isso. Mas muito legal, muito interessante. E no meio dessas histórias, o que prova? Prova que quando um país ele de fato ele cresce, e muitas vezes não precisa nem ser de primeiro mundo, mas quando ele cresce é porque ele tem uma nação composta de homens e livros. E como eu já falei em um vídeo passado aqui dessa nossa jornada, nosso país está muito carente disso, tanto de homens quanto de livros. E é um negócio muito bizarro e muito louco. E cara, assim, e um bônus que eu digo para vocês é o seguinte: se vocês puderem viver um fit cultural de um país desse, ou Europa, ou Estados Unidos e Canadá, ou algum país assim que tenha qualidade, muitas vezes não precisa nem ser de primeiro mundo, viva, cara, que você vai ver essas experiências culturais e literárias de uma maneira assim muito bizarra. Coisa que não acontece no Brasil, infelizmente, ou pouco acontece no Brasil. Aqui na minha cidade, então, pouco acontece. Praticamente você roda nos mesmos cantos de maneira cultural para entrar, para ver arte, para ver cultura, para ver literatura. É um negócio assim bizarro. E os caras estão matando a nossa história. Tipo, derrubaram um prédio histórico na Beira-Mar que estava abandonado. Derrubaram, ou seja, não fizeram nenhum tipo de reforma ou parte daquilo ali, enfim. E tem outro também no centro de Fortaleza para ser derrubado. Eu já ouvi rumores de que de fato vão demolir esse negócio, o Hotel Excelsior, que tipo, é do tempo dos anos 50 e é um negócio assim louco, porque mata a história viva da nossa cidade e mata também junto isso um pouco da arquitetura da nossa cidade, pelo menos da história dela e também da cultura da nossa cidade, que vai se esvaindo aí por pó e pelo ralo, entendeu? Então é isso. Já discorri esse vídeo aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece, deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você. Você concorda, discorda, o que é que você tem mais a acrescentar sobre isso? Deixa aqui nos comentários para a gente dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de inscrever e clica na sineta. Eu tô olhando aqui para cima que estava um tempo fechado, mas agora abriu. Então deu tempo de fazer o vídeo sem chuva, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.